Imaginem que Israel e Estados Unidos descobrem que o Brasil está ajudando o Irã e decidem invadir o Brasil. Sonho molhado. Cara, os Estados Unidos, na verdade, ele não precisa invadir um outro país, né? Por exemplo, se eu não me engano, a Rússia fez lá com a... Como é que foi aquele país que a Rússia invadiu há uns anos atrás, antes de ir para a Ucrânia? Não foi a Bielorrússia, foi um outro paísinho que teve ali na fronteira, que eles meio que fizeram um desses exercícios, botaram uns tanques lá, tiraram o presidente e botaram um aliadinho do Putin lá pra ficar pra sempre, né? Então eles acabam... Foi a Crimeia, obrigado Anderson, foi a Crimeia. Então eles fizeram um exercício desses, colocaram uns tanquezinhos lá, o presidente peidou na farinha, botaram outro presidente, o presidente barra ditador, barra pau mandado do Putin, e, cara, acabou se tornando um país aliado da Rússia. Acabou sendo um quintal da Rússia. Então, tipo assim, os países não precisam necessariamente invadir, destruir, fazer guerra, matar pessoas, né? Não precisam fazer isso, né? Por exemplo, vamos lá. Nessa linha de raciocínio que os Estados... Assim, se o Brasil vender urânio... Lembra aquele teve um porta-aviões, teve um grande cargueiro iraniano que aportou aqui nos portos do Brasil. Eu não lembro se foi no Rio de Janeiro ou se foi mais lá pra cima. Eu realmente não lembro. Eu sei que ele tava por aí e tudo mais. E aí o pessoal falou, pô, o que esses caras estão fazendo aí, né? E ninguém descobriu, né? Pra que parou aquele navio lá, né? Ninguém... Se fosse um navio bolsonarista, se fosse um navio do Netanyahu, cara, eles iam entrar dentro do ânus das pessoas, de cada um da tripulação pra descobrir o que tava fazendo, né? Mas como é dos amiguinhos do Lula, como é do eixo do mal, cara, isso é uma coisa que me quebra. Se começar uma terceira guerra mundial hoje, a gente tá do lado da Rússia, a gente tá do lado do Irã, a gente tá no eixo do mal, cara. A gente não tá do lado dos Estados Unidos, tá ligado? O que na verdade pode até ser bom, né? Porque aí eles apertam o botão, os Estados Unidos, o Brasil some, né? Mas a questão é a seguinte, vamos lá. Vamos tentar voltar à nossa linha de raciocínio. Se a gente parar pra pensar que hoje existem essas guerras proxy, que eles chamam, né? Estados Unidos usa Israel pra lutar contra o Irã, contra o pessoal lá do eixo do mal, né? Enquanto a Rússia usa o Irã daí pra lutar contra Israel. É meio que uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, mas eles usam proxies, né? Eles usam outros países pra brigar entre eles, né? E até porque quem tá morrendo é só a gente que não é dos países originais, né? Então meio que, né? Se uma árvore cai na floresta, ela faz barulho, se não tem ninguém pra escutar, então ninguém nem tá vendo nada, né? E aí no Brasil funciona dessa mesma forma. E eu já falei pra vocês, até fiz um vídeo aqui no canal chamado... eu não lembro qual que era, mas tipo assim, era se o Trump apertar um botão, o Lula cai, né? Que é o quê? É botar sanções, que é o que tudo tá se desenhando pra acontecer. Não sanções, assim, os Estados Unidos, notem, os Estados Unidos não pode colocar sanções de questão de, tipo assim, não, nós não vamos comprar mais carne e coisas do Brasil. O Brasil está sancionado, não vamos mais negociar com o Brasil. Não, os Estados Unidos precisa da fazendinha, né? A fazendinha deles aqui, que é o Brasil e tudo mais. A sanção, se eles passarem esse tipo de sanção, de pararem de negociar com o Brasil, aí ferra, aí é ruim. R$5. Oi, André VC, ainda fala com o Jonathan, seu ex-sócio. Hoje a gente não tem nenhuma parceria comercial nem nada, então não. Mas olha só, o que eu tava falando? Então, se o Trump passar essas sanções de parar de negociar, entendeu? Aí é ruim, porque viu o que acontece. O Lula vai chegar e falar assim, tudo o que tá acontecendo de ruim no Brasil, o roubo do INSS, os desvios, o recorde de arrecadação, mas tá faltando dinheiro pra SUS, escola, segurança pública, é tudo culpa das sanções do Trump. Então, o Trump tem que sancionar o Brasil, mas não sancionar dessa forma. Porque se sancionar dessa forma, vai dar munição pros esquerdistas falar que a posição atual do Brasil, que é de crise econômica, é por culpa dessas sanções. Os Estados Unidos estão indo no caminho correto, né? Estão falando daquela lei Chupinski, né? Magnitsky, Chupinski que tem, que eles vão fazer sanções em algumas pessoas do governo brasileiro. Alexandre de Moraes e algumas outras pessoas, né? E aí a gente poderia entrar na fanfic aqui, que Alexandre de Moraes tinha milhões nos Estados Unidos e tirou dinheiro de lá, e as pessoas estão barata vó na STF. A gente poderia entrar nessa fanfic, mas eu prefiro ficar com meus pés no chão. Eu torço para que isso realmente aconteça, que é o quê? É uma sanção onde o governo americano fala assim, qualquer empresa americana que ajudar ou ter clientes, essas pessoas aqui vão ter que escolher entre ficar nos Estados Unidos ou ficar do lado dessa pessoa. E é óbvio que qualquer banco, qualquer instituição, qualquer empresa, em vez de escolher um único cliente, uma única pessoa física, vai escolher ficar do lado de um país inteiro com 400 milhões de pessoas como os Estados Unidos. Não lembro quantas pessoas tem nos Estados Unidos, mas é mais de 200 milhões, né? Acho que é 300 e pouco, 400 milhões, não sei. Mas vai querer ter a base dos Estados Unidos de apoio, né? De clientes do que ter apenas uma única pessoa, né? Então, fazendo isso, ele sanciona, né? Ele faz com que os bancos cancelem as contas do Alexandre de Moraes e de diversos outros entes do governo brasileiro, e isso vai fazer o quê? É óbvio que o governo brasileiro vai chacoalhar, é óbvio que o governo brasileiro vai rodar a baiana, vai falar que, olha, não, estou atacando contra a pátria brasileira, crime de lesa pátria, e blá blá blá, aquela retórica idiota toda dos esquerdistas, né, e tal, mas, aí eu te pergunto, se o Trump fizer as sanções de não comprar mais nada com o Brasil, fica ruim, o brasileiro vai entender isso como uma posição ruim, mas se ele entrar e falar assim, não, são 6 pessoas, são 8 pessoas que a gente tá sancionando só isso. Aí não tem como a esquerda, não tem como o governo Lula colocar que a destruição total e completa do Brasil tá porque 6 pessoas perderam conta no banco. Não tem como. Então, tipo assim,
existe toda essa questão aí dos Estados Unidos poder entrar com sanções maiores ainda agora, porque o conflito de Israel com o Irã está escalando, né? E aí eles vão buscar quem tá do lado de Israel. Quem é amigo de Israel? Lembra que Bolsonaro era muito amigo de Israel? Lembra? Bolsonaro é extremamente amigo de Israel, tem relações muito boas com Israel, e o Lula não tem relações boas com Israel. Lula xingou, falou dos judeus nazistas, falou várias coisas que nós cobrimos aqui no canal nesses últimos 2 anos e tudo mais. Eles não têm uma relação boa com Israel. Agora, semana passada, Lula fez um discurso, né? Falando que Israel tem que parar com esse genocídio, com não sei o que lá, e com papapã. Então, ao meu ver, cara, é muito simples, nesse exato momento, a gente descobrir quem é o lado certo e quem é o lado errado da história toda. É só vocês olhar quem oprime e quem está sendo oprimido. O Brasil tá do lado de quem? O Brasil tá sempre... O Lula é quase o Felipe Neto, né? É só tu seguir o cara pra ver de quem que ele tá apoiando, pra ver quem sabe quem tá errado, né? Pelo menos, assim, dizem que é isso, né? Desculpa aí, não quero levar um processo. Mas, tipo assim, o presidente Lula, tudo que ele apoia é errado. Apoia o aborto, apoia o narcotráfico, apoia o narcotráfico, o que eu digo é o quê? Não é que ele fala assim, não é como se ele tivesse usado um boné de narcotraficantes, não. Mas é tipo assim, o governo solta traficante, prende... Sabe? O crime de você, entre aspas, trabalhar na praia vendendo suco é um crime muito maior. Você vai lá, os caras derrubam a tua barraquinha, joga o teu carrinho no lixo e não sei o que lá, como já fizemos um vídeo aqui no canal mostrando esse tipo de coisa, entendeu? Do que se tu vender droga. Se tu vender droga, não tem problema. Se tu vender droga, tu vai pra delegacia, os caras vão dar 2 tapas na tua mão. Ah, é pouquinha coisa, nem era 50 mil... Nem sei quantas toneladas tem que negociar hoje pra vender droga, né? Porque esses dias o cara tava com 40 toneladas de... 400 quilos de pasta à base de cocaína e não foi preso, né? Então eu já não sei mais. Antigamente era X gramas, né? Pô, passou de 10 gramas, o cara vai preso, é tráfico, né? Porra. Agora eu não sei, agora o cara pega com 400 quilos e não dá nada, né? Então, tipo assim... É muito interessante a gente ver que Lula apoia o narcotráfico, apoia o crime organizado, sendo leniente, né? Passando a mão na cabeça dessa galera. E aí a gente vê que crimes muito menores são vistos de uma maneira muito diferente. Imagina, o cara tá vendendo água mineral na praia. Cadê a nota fiscal? Cadê o alvará? Cadê os documentos? Cadê a minha propininha? Se não tá pagando propina pro Estado, é crime. É isso que eu falo pra vocês, né? Se tu não tá pagando a partezinha do Estado... o Estado vê que você é um criminoso. Isso é que é bizarro, né? Então, nessa questão dos Estados Unidos, talvez se os Estados Unidos voltar a ver o que foi esse navio iraniano que veio pra cá, o que ele carregou, o que ele não carregou, porque o Brasil faz enriquecimento de urânio, né? Não o suficiente pra fazer bombas nucleares, mas faz um enriquecimento de urânio ali e tudo mais, né? Assim, é um peido ao vento, né? Eu particularmente não consigo acreditar que o Brasil vendeu urânio para o Irã. Eu acho que é um pouquinho demais, sabe? Tem gente vendendo urânio enriquecido de maneira muito mais prática, rápida e fácil de buscarem lá perto do Irã do que vir buscar aqui no Brasil. Eu acho que isso foi tudo mais uma sinalização dizendo, estamos no eixo do mal, estamos fechados com o eixo do mal, do que a gente inventar uma fanfic, que os Estados Unidos vai vir pra cá, ou que não sei o que. Eu acho que não, né? Por exemplo, agora a gente tem mais um exemplo de leniência com o tráfico de drogas do governo Lula. É aquela questão de que o governo do Trump veio aqui, mandou uns representantes e falaram, a gente vai considerar o PCC e o Comando Vermelho como uma agência terrorista, né? Como um grupo terrorista. E o Brasil, cara, isso que eu acho estranho. Vocês não pararam pra pensar sobre isso? Que o governo brasileiro vai falar, não, mas a gente não considera o Comando Vermelho e o PCC como um grupo terrorista. Não são não. Não, é outra coisa. Vocês já pararam pra pensar aqui, tipo assim, o governo não falou assim, cara, a gente considera assim, nos ajudem a lutar contra isso? Seria uma sinal... assim, eu tenho certeza que se fosse o Bolsonaro, se fosse um cara mais à direita, certamente iria falar com o Trump e falar assim, não, nós também consideramos, nos ajudem a combater isso. Meu Deus do céu, é três Black Hawk, estaciona um porta-avião ali no Rio de Janeiro, larga uns Black Hawk, já acabou, irmão, acabou. Acaba com tudo, né? Mas daí a gente vê que o governo é leniente, o governo Lula é leniente com essa porra. Não, a gente tá vendo aqui o Comando Vermelho, o PCC, narcotráfico é algo ruim. Não, veja bem, entenda. Entenda como pessoas que escrevem de batom numa estátua pegam prisões muito maiores do que os chefões do narcotráfico. Entenda como... E é foda. Então, tipo assim, cara, isso que é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar, né? Eu gostaria que os Estados Unidos revesse alguns acordos com o Brasil, mas... eu também entendo que eles estão numa corda bamba que se eles cortarem certos apoios ou certos acordos, vão ajudar mais o governo Lula do que prejudicar. Então a gente tem que ter muita consciência de torcer para que aconteça alguma coisa. Não, eu queria que os Estados Unidos cortassem tudo. Vamos pensar assim que os Estados Unidos hoje cortam a importação de carne brasileira. Você tem noção a crise da carne que vai ser? O preço da carne não vai mais só duplicar como duplicou nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos atrás. Não vai só duplicar, porque os criadores vão ver que não vale mais a pena criar gado, né? Eu tenho um contato aqui lá no nosso Discord de um cara que administra uma das maiores empresas de gado do Brasil.
E ele fala, essas fazendas, elas só existem para exportar carne. A carne que eles produzem não é vendida dentro do Brasil. E aí eu falei, pô, mas vem cá, e por que você não vende dentro do Brasil? Porque eu chamo ele, né, toda vez que ele entra lá, eu dou pô, fui comprar carne hoje, paguei 80 pila, não sei o que, pô, e aí, né? E ele falou, cara, o preço dessa carne aqui, o jeito que é criado esse boi aqui, ele não tem mercado dentro do Brasil. Então vai tudo pra fora. E eu falei, pô, e aí, e se o governo meter ficha? E se o governo fala assim, não, você não pode mais exportar, tem que vender no mercado nacional? Daí ele falou, então o preço da carne vai duplicar, ou a gente vai parar de produzir. Porque aquele tipo de boi não vai valer a pena vender dentro do Brasil, vai ter que vender um outro tipo de boi, sabe, um boi, sabe, aquele boizinho do pica-pau. Então, tipo assim, esse é o problema de ter uma sanção de suco, ter uma sanção de qualquer coisa. Que nem agora, né, teve um problema numa produtora de suco nos Estados Unidos, né, uma empresa ela falou que parar de fazer suco de laranja, e cara, o suco de laranja no Brasil duplicou de preço, duplicou não, aumentou uns 30 para 40% de preço aqui dentro do Brasil, né, por quê? Porque os Estados Unidos tá comprando mais suco de laranja, né, mais suco de laranja do Brasil pra manter o mercado deles lá. E aí imagina, tu é um produtor de suco dentro do Brasil, tu vai vender um litro de suco a 10 reais dentro do Brasil, ou vai vender a 15 para os Estados Unidos. Você vai vender pra quem? Você vai vender para os Estados Unidos, é óbvio, né? E é por isso que daí o suco dentro do Brasil, que era 10 reais, passou a ser 15 reais. Por quê? Ou vocês pagam o preço que os Estados Unidos estão pagando, ou não vale a pena vender aqui dentro. Entendeu? Então esse é o tipo de coisa que a gente tem que entender. Qualquer tipo de quebra de acordo precisa ser muito bem pensada. Eu gostaria, assim, é muito legal a gente tá torcendo contra o governo Lula, mas o barquinho que a gente tá ali é o nosso. Eu não quero que falte carne pra mim porque eles estão vendendo mais carne pros Estados Unidos ou pra cá ou pra lá. Entendeu? Porque o governo Lula fala assim, não, mas se os Estados Unidos não comprar, a China compra. Se não sei quem comprar, não sei que ela compra. E, cara, não é tão assim, sabe? Não é, sabe? Tem carnes e tem outras fazendinhas espalhadas pelo mundo, menores do que o Brasil, mas existem outras fazendinhas aí que, se o governo Lula não tratar bem os países, pode ser que nós tenhamos um problema grave num futuro a médio prazo, entendeu?